Olá! Pensem numa ideia que hoje soa quase como um absurdo. A de que a escrita, a base de toda a nossa civilização, do nosso conhecimento, um dia já foi vista com uma desconfiança enorme por um dos maiores pensadores da história. Vamos mergulhar nesse alerta de Platão. E a provocação é justamente essa. Será que a escrita poderia, na verdade, estar enfraquecendo as nossas mentes? Essa é a questão que Platão nos deixou pela boca de seu mestre Sócrates. É uma ideia que desafia tudo que a gente pensa sobre aprender. Será que essa ferramenta, que parece nos deixar mais inteligentes, está, no fim das contas, nos tornando mais superficiais? Bom, para a gente entender de onde vem essa crítica surpreendente, a gente precisa voltar lá na Grécia Antiga, para um diálogo chamado Fedro. É lá que Platão, falando através de Sócrates, argumenta que a invenção da escrita talvez não tenha sido aquele presente maravilhoso que a gente imagina. Pois é, a visão do Sócrates era de que a escrita, bom, ela tinha limitações muito sérias. Ele não a via como um caminho para a sabedoria de verdade. Pelo contrário, era quase como um atalho que, no fim das contas, nos desvia do trabalho mais difícil, que é o de pensar por conta própria. Certo, mas vamos detalhar isso. Que perigos eram esses que o Sócrates enxergava na palavra escrita? Como assim ela criava só uma ilusão de conhecimento? O primeiro grande ponto do Sócrates era sobre a memória. Ele dizia que a escrita, olha só que interessante, na verdade gera esquecimento. Ele separava as coisas em dois tipos. De um lado, a gente tem a evocação, que é quando dependemos de um texto, de algo externo, para lembrar de alguma coisa. É só um lembrete. Do outro lado, tem a memória de verdade, o conhecimento que está dentro da gente, internalizado. É aquilo que a gente conquista exercitando a mente. A ideia dele era que, ao terceirizar nossa memória para o papel, a gente estaria atrofiando nosso próprio intelecto. E isso leva direto para outra questão. A escrita permite que uma pessoa tenha acesso a um monte de informação sem nunca ter sido instruída de verdade. Assim, ela se torna o que Sócrates chamava de sábio de opinião. Sabe, alguém que parece saber muito, mas na verdade não aprofundou aquele conhecimento com debate, com reflexão interna. E aqui vem um ponto fundamental para ele. Um texto escrito não consegue se defender. Pensem bem, para Sócrates, o conhecimento de verdade tem que ser posto à prova, tem que ser testado. E um texto é estático, é morto. Ele diz a mesmíssima coisa para todo mundo, não importa quem esteja lendo. Se alguém questiona o texto, ele não pode responder, não pode se explicar. Então, resumindo, a palavra escrita é silenciosa, não se adapta a quem está lendo e não consegue defender as próprias ideias. Na melhor das hipóteses, para Sócrates, ela servia só como um lembrete para quem já possuía o conhecimento de verdade. Ok, se a escrita é tão problemática assim, qual era a alternativa de Sócrates então? A resposta está no poder do diálogo, a palavra viva, dinâmica. Exato. Em contraste total com um texto estático, uma conversa de verdade está viva. Nela, as ideias são testadas na hora, são defendidas, são refinadas em tempo real. O conhecimento não é algo que a gente só recebe passivamente. Ele é construído ativamente entre as pessoas. E esse processo tem nome: dialética, a arte do diálogo filosófico. O objetivo aqui não é ganhar um debate, mas sim buscar a verdade junto com a outra pessoa, usando perguntas e respostas para semear um conhecimento vivo na alma. E como é que isso funciona na prática? É um processo bem estruturado. Primeiro, se levanta uma questão. Depois, se definem muito bem os termos que estão sendo usados. A partir daí, os conceitos são classificados, divididos. A ideia é ir desfazendo a confusão até se alcançar uma compreensão mais profunda. É um trabalho ativo, não uma recepção passiva. Só que, no fundo, essa discussão toda não é só sobre escrever versus falar. O objetivo final para Sócrates era muito maior. Era sobre como cultivar uma vida intelectual autêntica. Mas o que isso quer dizer? Para ele, o ponto de partida de toda e qualquer filosofia é uma jornada para dentro. O autoconhecimento. A busca pela verdade não começa coletando dados lá fora, mas sim com a compreensão da própria alma. E partindo desse autoconhecimento, Sócrates defendia que para alcançar a maestria em qualquer área, inclusive na vida intelectual, é preciso combinar 3 ingredientes essenciais. E o ponto-chave é: nenhum deles funciona sozinho. Os 3 pilares são: primeiro, o dom natural, uma aptidão para o assunto. Segundo, o conhecimento, que é o estudo da teoria. E por último, e talvez o mais importante, a prática constante.
Para ele, o conhecimento teórico dos livros só ganha valor real quando é incansavelmente aplicado e testado no mundo. O ideal socrático, portanto, é uma dedicação total à busca pela verdade. A metáfora que ele usa é a das cigarras, que cantavam para as mozas com tanto fervor que se esqueciam de comer. É essa paixão, essa adoração constante à verdade, que define a vida intelectual de verdade. E com isso, a gente volta para os dias de hoje. Porque, parando para pensar, essa crítica do Platão parece mais relevante do que nunca, não é? A gente vive imerso em textos, em telas silenciosas que nos entregam informação o tempo todo. A pergunta que fica é: se o diálogo vivo é o caminho para a sabedoria, onde é que a gente o encontra hoje?